Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Vamos prosseguir com a nossa maratona. Vamos continuar falando um pouco sobre métodos. Então nós vimos na última aula que nós podemos chamar valores diretamente do próprio objeto utilizando a palavra dis. Então nós vamos aqui em classe, professor. Então, utilizando o dis ponto e o nome do atributo de classe, nós conseguimos pegar o valor que está dentro do objeto. Agora vamos voltar para a classe calculadora e vamos criar um outro método para mostrar como funciona a passagem de parâmetros, com um novo tipo introduzido no Java 5. Primeiro, imagine a situação, você quer fazer a soma de diversos números. Então, a primeira coisa que vem na sua cabeça é você passar um array. Então, vamos criar aqui soma array. Imagine, então, que você tem um array de inteiros. Então, nosso método ele é público, não vai retornar nada, tem um nome SomaArray e ele recebe aqui o parâmetro, um array de inteiros. Nós podemos utilizar o for each, create a for each loop. Eu não gosto de utilizar no IntelliJ porque aí ele acaba formatando de um jeito meio estranho. Então vamos criar na mão mesmo. Int, nós temos aqui num para números. Então, digamos que eu quero fazer a soma, então eu vou criar uma variável auxiliar aqui. Int soma recebe 0, porque você precisa inicializar. Soma recebe ela mesmo, mais o valor de número. E aqui fora do array eu vou imprimir soma. Então, criei uma variável inteira soma, recebendo 0. Aí criei um for each para percorrer esse array que vai ser passado por aqui. E logo em seguida nós fazemos a somatória. Nós estamos acumulando o valor de número. Então, a primeira iteração é 0, vai somar 0 com o valor de num. Na segunda, o valor da soma vai ser diferente, vai somar ele mesmo com o valor de num. E no final nós mostramos aqui a soma. Então, nós temos nossa classe calculadora teste, nós podemos ir para ela. Então, depois de continuando a execução, nós vamos colocar aqui, primeiro vamos criar um array, int, números, recebe, new int, lembre, uma das formas de se criar array, 1, 2, 3, 4, 5. É dessa forma, ou caso você queira de uma forma mais simples, dessa forma. E nós podemos chamar aqui calc.SomaArray e passar números. Então, vamos executar. Depois de continuando a execução, nós devemos ver o nosso resultado que será impresso na linha 49. Ctrl Shift F10. Nós temos aqui o valor de 15, que é a soma de 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. Então, essa é uma forma de você trabalhar com passagem de múltiplos valores como parâmetro. Só que imagine a seguinte situação, você não sabe quantos números você vai ter. Então, digamos que você tenha apenas um número. Você ainda vai ter que criar um array e passar esse array como argumento. Eu não posso simplesmente passar 1, porque SomaArray está esperando um valor, uma referência para um objeto do tipo array de inteiros. Então, para facilitar um pouco a nossa vida, o Java criou, a partir da versão 5, os arquitetos Java criaram um tipo novo de parâmetros, que é o varargs. Então, o varargs, ele é como se fosse um valor, um parâmetro de array
que vai receber diversos tipos de valor. Vamos mostrar aqui como funciona. Public void soma var args. Então a sintaxe é muito simples. Você primeiro coloca o tipo, em seguida você coloca 3 pontinhos e o nome da variável. O código é exatamente o mesmo, porque no fundo o que o Java vai fazer é pegar os valores passados para o soma var args, os valores que você vai passar como argumento para cá, e vai transformar em um array. Então esse código nós podemos replicar ele aqui. O que muda realmente é na chamada do método. Nós podemos calc.soma var args. Nós podemos continuar passando um array se nós quisermos. Porém, utilizando var args, nós temos ainda uma segunda opção, que é passar os valores separados por vírgula. Então, ao invés de passar, vamos voltar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ao invés de passar um array, eu posso passar os valores separados por vírgula. E o Java vai se encarregar de, quando receber esses valores aqui no var args, transformar em um array, e nós podemos trabalhar com esse array. Então, Ctrl Shift F10, nós devemos ver o 15 duas vezes. Então, 15, 15, exatamente a mesma coisa. Então, a diferença entre você criar um parâmetro do tipo array e um parâmetro do tipo var args é que com var args você pode passar tanto um objeto array como os valores separados por vírgula. Porém, com array não. Você tem que passar literalmente uma referência de um objeto do tipo array. Porém, você tem algumas regras que você precisa seguir quanto ao var args. Então, você só pode ter um var args por assinatura. Então, por exemplo, se você quiser criar outro var args aqui, agora, por exemplo, do tipo string, você vai ter um erro de compilação. Você só pode ter um var args por assinatura de método. Outra coisa é, caso você queira colocar mais parâmetros, o var args ele precisa ser o último. Por exemplo, digamos que você receba um valor double então aqui você tem um valor double como parâmetro, em seguida você tem o var args. Mas como é que o Java vai saber que, por exemplo, o 1 é para o double e o 2, 3, 4, 5 é por var args? É justamente por isso que o var args ele precisa ser o último. Se o var args não for o último parâmetro, o Java não vai saber quando ele deve parar para separar os parâmetros. Então aqui, nesse caso, soma var args, o valor 1 vai ser passado para o valor double e 2, 3, 4, 5 vai ser passado por números. Se fosse o contrário, vírgula, double, primeiro nós temos um erro de compilação, não pode, mas não pode por quê? Porque lembre, quando nós passamos o valor para o var args, nós estamos separando por vírgula. Então como é que o Java vai saber que, por exemplo, esse 5 deve ser para o valor double? Então, para evitar possíveis ambiguidades ou erros, o Java considera isso como um erro de compilação. Então você pode ter a quantidade de parâmetros que você desejar, porém, se você tiver um var args, ele necessariamente precisa ser o último. Por mais que sejam de tipos diferentes, o var args precisa ser o último. Então, se você pode utilizar tanto valores de arrays como parâmetro ou var args nos métodos, o nosso método public static void main, deixa eu voltar aqui para double, agora deixa eu apagar aqui. O nosso método public static void main, ele recebe um array de strings. Nós vamos falar sobre esse método um pouco mais à frente. Então, nós podemos
trocar, podemos colocar dessa forma que o código vai compilar normalmente. Por quê? Porque esse daqui é um método que recebe um array de strings. Então, tanto você passando pontinho, 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 como passando aqui os colchetes, o código vai compilar e vai funcionar da mesma forma. Lembre-se, tome cuidado porque quando você trabalha com varargs, você não pode colocar os 3 pontos depois do nome do parâmetro. Precisa colocar antes. Porém, lembre-se que com array, a posição tanto faz se está do lado do tipo ou se está do lado do nome do parâmetro. Então, nessa aula nós falamos um pouco mais sobre métodos, trabalhando com um novo tipo introduzido no Java 5, que foi o varargs. Vejo vocês na próxima aula.